Eu sou o pastor Vinícius da Igreja Palavra do Senhor, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, amém? Neste vídeo falarei sobre a circuncisão do filho do profeta Moisés. Esse trecho da Bíblia se encontra no livro de Êxodo, capítulo 4, a partir do verso 24, onde está escrito assim: Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. O contexto desse trecho, se a gente lê, a gente observa que o Senhor enviou o profeta Moisés para libertar o seu povo de Israel. Enviou o profeta Moisés para a terra do Egito. O Senhor disse ao profeta que aqueles que queriam matá-lo no Egito já haviam morrido, certamente para tranquilizar o profeta. Quem conhece a Bíblia sabe que Moisés, ele fugiu do Egito por ter matado um egípcio na defesa de um hebreu que estava sendo espancado por um egípcio. Dado a esse contexto, que o Senhor disse a ele que aqueles que queriam matá-lo já haviam morrido. Como fala o verso 20 de Êxodo 4, tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. O Senhor disse ao profeta Moisés para fazer diante de Faraó todos os milagres que o Senhor havia colocado em sua mão. Ele disse que endureceria o coração de Faraó para que Faraó não deixasse ir o seu povo. O Senhor chamou Israel de seu filho primogênito. O Senhor disse ao profeta Moisés para falar a Faraó que se ele não deixasse ir o seu filho para servi-lo, o Senhor iria matar o primogênito de Faraó, como aconteceu, e isso está registrado no livro de Êxodo. Mas em se tratando da circuncisão, que era a aliança que Deus havia feito com o patriarca Abraão, essa aliança está registrada no livro de Gênesis, capítulo 17, a partir do verso 9, onde todo menino hebreu, ao 8º dia após o nascimento, precisava de ter a pele que cobre a ponta do órgão sexual, do pênis da criança, cortada. Essa era a marca, a aliança, que Deus havia feito com Abraão, com Israel, a circuncisão. O próprio Abraão circuncidou com 99 anos de idade, no mesmo dia em que também foi circuncidado Ismael, seu filho. E o verso 14 de Gênesis 17 diz que a alma que não fosse circuncidada deveria ser eliminada do povo de Israel, porque estava quebrando a aliança do Senhor. Alguns interpretam que essa eliminação era a pessoa ser expulsa do povo de Israel. Outros acreditam que essa eliminação significava a morte. Era a morte da pessoa que recusasse a circuncisão. Então, uma interpretação que se tem é que os pais que recusassem a circuncidar o filho deveriam ser mortos. O Senhor encontrou o profeta Moisés numa estalagem, numa hospedagem, e o quis matar. O trecho da Bíblia não diz isso, mas é uma ideia, uma interpretação que se tem, de que o profeta Moisés havia circuncidado Gerson, o seu filho primogênito. E essa circuncisão talvez tenha causado um tipo de trauma em Zípora, sua esposa, de forma que ele deixou-se envolver por esse sentimento da esposa, do que ocorreu, pela forma de como foi, e não estava querendo circuncidar o seu segundo filho, Eliezer. Essa é uma ideia. E o Senhor, por isso, o quis matar. Como eu disse, alguns creem que Gênesis 17:14, a eliminação era a expulsão do povo. Outros creem
que era a morte. O certo é que o Senhor quis matar o profeta Moisés. Zípora, sabendo disso, certamente o profeta Moisés contou a Zípora sobre o Deus de Israel, e ela, meio que desesperada, de acordo com o trecho aqui, tomada pelo temor, pelo fato de Deus ter querido matar o profeta Moisés, tomou uma pedra aguda afiada e cortou o prepúcio de seu filho, circuncidando ele, né? E chamou o profeta Moisés de esposo sanguinário, não porque ele era um homem violento, por causa da circuncisão, como fala aqui o verso 26. Até porque a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E o que eu aprendo com isso? Que o Senhor só deixou o profeta depois que o filho dele foi circuncidado. Se até com Moisés o Senhor tratou dessa forma, será que conosco é diferente? É lógico que não. Como o profeta Moisés poderia libertar o povo de Israel como profeta de Deus, se ele não estava de acordo com essa ideia, querendo cumprir a aliança do Senhor? Se ele estava quebrando a aliança do Senhor. Então primeiro Deus conserta, para depois fazer. É lógico que o profeta Moisés foi um exemplo de obediência a Deus. Mas nesse trecho ele resistiu ao Senhor. E nós tomamos isso como lição para a nossa vida, que não se pode envolver com sentimentalismos e deixar a vontade de Deus de lado, o mandamento de Deus. No caso, era a aliança do Senhor. Jamais um profeta poderia quebrar a aliança do Senhor. E uma outra ideia que se tem é que Zípora e seus filhos voltaram para a casa de seu pai após a circuncisão. Porque não há mais menção do nome de Zípora e seus filhos, Gerson e Eliezer, antes do capítulo 18 de Êxodo. Alguns pensam que ela e seus filhos foram com o profeta Moisés e Arão, seu irmão, para o Egito. E depois da libertação do povo de Israel, o profeta Moisés enviou ela e seus filhos para que ela falasse a seu pai. Eu creio que essa possibilidade ela é menor do que essa de ela ter voltado com seus filhos após a circuncisão. Porque não há mais menção do nome dela, nem de seus filhos. E Jetro, ele ouviu falar de tudo que Deus havia feito ao profeta Moisés e a Israel, após eles terem saído do Egito. Moisés, Arão, porque depois desse episódio o profeta Moisés encontra, da circuncisão no caso, com Arão, e os dois foram juntos para a terra do Egito, para cumprirem a missão que o Senhor deu ao profeta Moisés. E lá eles encontraram com os anciãos dos filhos de Israel, com o povo de Israel, e depois de terem cumprido a missão do Senhor, saíram com o povo de Israel da terra do Egito e estavam no monte do Senhor, no monte Horebe, no monte Sinai. Eu creio que foi isso que ocorreu. E Jetro, seu sogro, ouvindo falar de tudo que Deus havia feito ao profeta e a Israel, foi juntamente com Zípora, sua filha, e seus netos, Gerson e Eliezer, para encontrarem com o profeta Moisés no monte do Senhor, no monte Horebe. Amém? Então, essa é uma interpretação que tem desse trecho, embora a Bíblia não fale aqui, né, que foi Eliezer que foi circuncidado, mas acredita-se nessa ideia de acordo com esse trecho que eu disse aqui, de que o profeta Moisés já tinha circuncidado Gerson, seu primogênito, e por algum motivo
não estava querendo circuncidar o seu segundo filho, Eliezer. Amém? A Bíblia não fala qual filho foi, mas é uma ideia que se tem por provavelmente a experiência da circuncisão de Gerson ter sido ali um pouco traumática. Essa é uma ideia. Amém? Espero ter podido colaborar com você. Guarde essa mensagem no seu coração e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.